Esse plano anual de leitura bíblica, ele serve para todos os momentos. Não necessariamente a pessoa tem que começar em janeiro para terminar em dezembro. Você está começando hoje, não espera. Puxa, eu já estou no meio do caminho. Não, não espera, não. Iniciar um novo ano para você começar o plano anual de leitura bíblica. O anual seu pode começar em junho e terminar em junho, pode começar em agosto e terminar em agosto, pode começar em setembro e terminar em setembro. O que você tem que fazer, pessoal, é começar. Você está chegando novo? Segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos poucos na nossa playlist que temos aqui no nosso canal Leitura Anual Bíblica, que você, de repente, até termina antes até de um ano. É possível, porque esse plano é tão rápido, é tão direto, que você pode até terminar antes de um ano. Eu tenho uma senhora que me acompanha aqui, que ela fala assim, pastor, já estou na sua frente. Excelente! O que você tem que fazer, pessoal, é ir de passo em passo, de fé em fé, como a gente sempre fala, e não parar. É na perseverança, tá bom? Porque eu tenho certeza que cada vez que você lê a Bíblia, você está se aproximando mais das coisas de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o like, compartilha também para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje! Dia 230, nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 8, Provérbios, capítulo 16 e Romanos, capítulo 1. É um novo livro, né? Um livro de Romanos. Pessoal, esse livro é muito profundo. Vamos lá. 1 Crônicas 16. Hino de ação de graças. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus atos, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: o Senhor reina, ruge o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvo o Senhor. Adoração em Jerusalém, em Gibeão. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-edom com os seus irmãos.
em número de 68, bem como Obed-Edom, filho de Gedutum e Oza, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, segundo tudo o que está escrito na lei, que o Senhor havia ordenado a Israel. E com eles deixou Imã, Gedutum e os demais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, com eles estavam Emã e Gedutum, que faziam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos musicais usados para louvar a Deus. Os filhos de Gedutum eram porteiros. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. Vamos ler agora Provérbios, capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio. Para o dia da calamidade, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Vamos ler agora Romanos, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé
entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço para cima.